Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta noite abençoada aqui, União Espírita Irmão Hércules. É uma alegria muito grande estar hoje aqui, para a gente poder partilhar as nossas reflexões, os nossos ideais que nós temos com a doutrina espírita, que é o que nos guia, que nos ilumina, que é que nos esclarece. O conhecimento espiritual que nós temos, que vem dessa bibliografia maravilhosa, trazida por tantos médiuns que trouxeram a sua contribuição, que trouxeram seu pequeno óbolo na construção desse reino que nós aguardamos há tantos milênios. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse período que nós estamos, um novo ciclo de realizações. Todos os anos as pessoas têm os seus projetos, não é assim? E com o passar do tempo, a gente vai meio que desistindo de fazer planos para um novo ciclo, não é isso? Até a gente, quando lê ou ouve algumas colocações de hoje em dia, das pessoas dizendo, né? É inútil tudo isso. Outros consideram que é uma bobagem, porque, na verdade, as coisas não mudaram de fato, né? O que aconteceu aí há poucos dias atrás, nós estamos no dia 26 de janeiro, né? O que aconteceu há 26 dias atrás foi apenas o fato da Terra ter concluído uma volta em torno do Sol. É assim que o pessoal às vezes fala, meio que debochando de um fenômeno extraordinário que é a translação. Se nós não tivéssemos esse ciclo maravilhoso que a Terra faz de girar em torno do Sol, nós não teríamos as estações, os ciclos da natureza não existiriam, os ciclos de renovação da natureza não existiriam. De alguma forma, nós, quando estamos encarnados, nós estamos repetindo experiências que são ancestrais, são milenárias, de voltarmos ao mundo da forma física para repetir ciclos de nascimento, desenvolvimento, morte, para depois renascer. Então, os ciclos que existem no mundo natural, todos eles têm uma relação com essa condição astronômica da Terra, que não é um fenômeno banal, que não é simplesmente a Terra só completou mais uma volta em torno do Sol. Não é simples assim. Se a gente pensar que inteligências avançadíssimas estruturaram essa posição planetária que nós temos, elas comandadas pela mente do Cristo, para que nós tivéssemos nesse planeta as melhores condições para a nossa evolução física. Fosse a Terra um pouquinho mais perto do Sol, um pouquinho mais distante, fosse a Terra girando mais rápido em torno do seu próprio eixo, ou girando mais rápido ou mais lentamente em torno do Sol, as condições físicas seriam completamente diferentes. Não teríamos este mundo como nós temos. Provavelmente a vida aqui, neste pontinho que nós chamamos Terra, não teria evoluído. Tudo que está nessa estrutura admirável do planeta é obra dessa inteligência suprema que utilizou-se de outras inteligências, criações suas, para que nós tivéssemos isso. E para hoje a gente achar que é simplesmente um fenômeno, simplesmente algo a mais que acontece. Ou outros dirão, tá, tudo isso é importante, mas eu não senti diferença na minha vida em tantos anos que se passaram, eu planejar, sonhar, idealizar. Será que nesses novos ciclos que se recomeçam, faz diferença a gente sonhar e planejar? Será que tem um diferencial? Muitas pessoas utilizam dessa convenção que nós temos, desse calendário que nós usamos, da nossa posição astronômica, desse movimento da Terra, elas se utilizaram durante milhares de anos para organizar a vida, para realmente planejar o que faria com a colheita, o que faria no tempo da caça. Depois, quando viesse ali as outras realizações do homem, o homem continuou acompanhando os ciclos da natureza para determinar fenômenos, para entender como que eles impactavam a vida. E de alguma forma, nós, nesses centenas de milhares de anos que estamos evoluindo no planeta, nós como espíritos essencialmente ligados à Terra, nós trazemos um mecanismo interno que nos faz, quando encarnados,
regidos por essas convenções. Por isso que não é de todo inútil a gente adotar como uma prática nesses períodos, nesses ciclos, né, nesses inícios de ciclo, uma boa resolução, uma boa disposição, uma vontade, um querer. Porque, essencialmente, tudo começa sempre na vontade, no querer, no desejo. Geralmente, às vezes, instigado pela necessidade, pelas limitações, pela dor, pelo sofrimento. Mas quando a gente aprende a se valer desses ciclos, eles podem ser muito úteis para nós. Eles podem significar para nós um condicionante, que nós diríamos até emocional, psicológico, que pode desencadear em nós algumas resoluções que podem dar resultado positivo. E muitas vezes nós não queremos entrar novamente nessa prática de idealizar, de sonhar, de almejar, porque ao longo da existência, ao longo da vida, nós vamos como que perdendo algo essencial para todos nós em nossa evolução. Nós vamos como que nos amargurando com as decepções, com as tristezas da vida, nós vamos mais ou menos como que achando que as coisas acontecem sem muito o nosso controle, sem muita a nossa participação, e a gente vai meio que caindo numa resignação que eu diria que até às vezes sombria, de achar que é inútil qualquer esforço nosso na busca de uma realização, na busca de uma nova oportunidade na vida. Isso porque vai nos faltando um elemento essencial que é a esperança, que é uma posição diante da vida, uma atitude, que é uma postura, que é uma forma de ver a vida de maneira mais positiva, mais confiante nas possibilidades que ela nos traz. Quando nós temos a fé firmemente estabelecida em nós e uma convicção inabalável, nós nos sentimos sempre mais esperançosos, sempre mais encorajados, porque mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham os problemas, a gente está lá, todos os dias lutando, todos os dias acreditando, porque nós não duvidamos de que existe uma razão, um propósito, um significado na nossa existência. Nós confiamos de que algo vai nos trazer. Mas até aí você pode ter essa fé e você pode estar vivendo de uma maneira muito entregue apenas às circunstâncias, ao que vai acontecendo, sem muito plano, sem muita idealização. Então, o que é ter esperança em tempos como os nossos? O que significa a gente poder idealizar um novo período de realizações para a nossa vida, onde aparentemente nós vivemos num mundo que não chegou naquele estágio que a gente imaginava que chegaria em pleno século XXI. Porque certas situações que acontecem, que impactam a vida de todas as pessoas no mundo, parece que continuam se repetindo séculos após séculos. Né? A dominação econômica, militar, política de determinadas nações sobre outras, as arbitrariedades que são praticadas, as manifestações de violência, de todas as expressões que a gente conhece hoje, parecem que estão muito intensas no mundo nos nossos dias. As pessoas até ficam chocadas quando ouvem certas coisas e lembram de um passado com um certo saudosismo, imaginando, no passado essas coisas não aconteciam. Será que elas não aconteciam mesmo? Ou nós não éramos tão bem informados sobre elas? Nós não tínhamos tanto conhecimento assim sobre o que acontecia em vários lugares do mundo. Hoje nós vivemos um tempo verdadeiramente diferente, porque os meios de comunicação, os mais diversos, desde os tradicionais até as redes sociais, nos trazem quase que instantaneamente uma pessoa se afogando numa enchente, o caso bárbaro que aconteceu no dia anterior, envolvendo um ser indefeso. Tudo isso nos chega muito rapidamente. E a gente pensa, o mundo hoje ele é mais difícil do que foi no passado. A diferença é que a gente toma conhecimento muito mais rapidamente do que era antes. Mas todas as barbáries, todas as violências, elas aconteciam sempre. E isso não impediu ninguém que, tendo encontrado a forma de conviver com as suas dificuldades, os seus problemas, as limitações da vida, não impediu essas pessoas de alcançarem as suas realizações. Não impediu as pessoas de evoluírem espiritualmente, de crescerem interiormente.
não impediu que as pessoas, enfim, conquistassem aquilo que elas tinham por conquistar. O fato de hoje a gente viver num mundo aparentemente caótico, aparentemente sem controle, não significa que as nossas vidas todas passará por essas situações. Não significa que nós não estaremos evoluindo, aprendendo e crescendo. E não é egoísmo a gente pensar em realização pessoal, conforto, enquanto há tanta dor e tanto sofrimento no mundo. O egoísmo há quando a gente se torna muito insensível a tudo isso. Quando a gente não tem olhar nunca e nunca tem ação para isso. Mas viver e cuidar de si mesmo e não ser mais um problema no mundo, talvez seria a primeira tarefa para todos nós. Conquistar a paz e a felicidade para nós e para os que nos cercam é também uma realização do bem para que o mundo melhore. Gerar estabilidade em nós para que ela transpareça nas nossas atitudes, para que elas também impactem positivamente a vida das pessoas, também é contribuir para um mundo melhor. Obviamente, sem deixar as outras ações de mobilização, de engajamento, de participação nos movimentos de transformação do mundo. Mas a gente não pode reduzir a nossa vida apenas a lamentar as dores, sofrer com quem sofre e pensar que isso é um ativismo em prol do mundo. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e das pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Nós temos o dever de procurar a paz e a felicidade para nós, conquanto em muitas ocasiões nós vamos precisar, às vezes temporariamente, por um período às vezes até longo, sair dessa zona de conforto para ir aderir a certas causas e ajudar nas transformações. Mas enquanto isso, nós precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos nutrir a esperança em nós. Precisamos alimentá-la, porque todos nós temos um objetivo de vida, entre aspas, uma missão, um propósito a realizar aqui nesse mundo. Todo mundo tem um papel a desempenhar perante a vida para a manutenção do bem coletivo e do bem próprio. Então, ter esperança, alimentar essa esperança em nós e nutrir ela em nós sempre será significativo. E podemos alavancar as nossas realizações aproveitando esses períodos de recomeço, de ciclos, como de um ano, de um mês ou de uma semana, e mesmo de um dia. Porque todos os dias a natureza também nos mostra que ela se renova através de inúmeros fenômenos que são apresentados. Então nós precisamos ter essa disposição de nascer todos os dias, num sentido profundamente simbólico de quem nós somos, deixando para trás no dia anterior algo da pessoa velha, algo da pessoa anterior, e nesse dia novo dizer, eu posso fazer algo diferente. As pessoas pensam que as transformações elas vão se dar na vida da gente de uma forma muito instantânea. E vai acontecer para nós uma estrada de Damasco, ou a gente vai estar sob uma figueira e vamos ser iluminados. Na verdade, essas coisas elas não acontecem tão facilmente como a gente imagina. Todos aqueles que viveram momentos que são classificados de iluminação, ou foram tocados pela divindade em algum momento, ou entraram em comunhão mais profunda com as forças espirituais que regem a vida, não foram pessoas que de um momento para outro conquistaram essa condição. Eram espíritos que já haviam passado por inúmeros aprendizados que vão ficando arquivados, armazenados, em que em algum momento certa experiência funciona como um catalisador, que desencadeia tudo isso e faz emergir tudo o que é de bom. É por isso que a gente vê histórias de pessoas simples, comuns, que quando passam por um acidente, passam por uma situação muito drástica na vida, elas conseguem mudar a vida completamente. Às vezes passa um período longo numa UTI de hospital, a pessoa volta e o pessoal fica admirado. Poxa, ele parece outro? Será que saiu o espírito dele e entrou outro no corpo? Não, na verdade ali foi apenas o quê? Um momento que desencadeou um acervo de um acúmulo de experiências. E onde elas aconteceram e como elas se realizaram? Foi o dia a dia, foi a experiência de cada momento que a pessoa foi vivendo, foi internalizando, foi não apenas vivendo, mas de alguma forma cada experiência tocou. A gente hoje, nessa vida aparentemente
corriqueira, sem graça, essa vida cheia de obrigações, essa vida cheia de deveres. De alguma forma, nós estamos nos iluminando a cada dia, de acordo com a forma como nós lidamos com essas experiências. Então, ter um olhar esperançoso para aquele ser que nós viremos a ser um dia é algo extremamente necessário. É extremamente positivo a gente alimentar essa esperança em nós. Mas há sempre um risco em sermos excessivamente e de uma forma mal compreendida por nós, esperançosos em algo que realmente não vai acontecer, em algo que não vai se dar como nós idealizamos. Então, a diferença entre você ter uma esperança lúcida, realista, e uma esperança muito imaginativa, como geralmente nós temos quando somos muito jovens. Não é assim? A gente, quando se apodera ali das nossas primeiras liberdades, as nossas primeiras formas de autonomia perante a vida, e a gente começa a perceber a força, a garra que nós temos, a gente se ilude muito facilmente. Geralmente, quando é muito jovem, a gente tem uma ideia, né, de uma potência, de uma capacidade de realização, de conquista, de sonhos. E aí vem a vida, com as suas estratégias de evolução, nos mostrando que as coisas talvez não sejam bem daquele jeito. Que talvez toda aquela potência precisa ser melhor canalizada, melhor direcionada, melhor compreendida, para que seja utilizada toda essa energia, essa força, naquilo que efetivamente faz diferença para nós como espíritos. Então, alimentar a esperança com lucidez é essencial. E eu diria, não existe uma receita aplicável igual para todo mundo, de como a gente vai viver, porque a vida de cada pessoa é muito particular, é muito específica, é única. Então, o que muitas vezes para mim é alentador, é algo motivador, que me faz crer e esperar, é para o outro algo insignificante. Já o que para ele pode ser muito representativo, para mim, não me toca. Porque nós todos somos, de alguma forma, diferentes em muitos aspectos, embora precisemos sempre buscar a nossa identidade comum de humanidade. Hoje existe um esforço, que às vezes eu penso que é até mal intencional, de dividir as pessoas em grupos. Estão perdendo a humanidade e sectarizando as pessoas. Você é desse grupo, você é desse, é desse, desse, desse. E é isso que tem gerado muito conflito na humanidade. Não é a aproximação, não é mostrar, olha, somos diferentes, mas temos muito em comum. Hoje se afirma tanto as diferenças entre as pessoas que parece que relativizam a dor, né? A dor de um é maior do que a do outro, o que um sente não tem importância, porque a do outro é muito maior. Isso gera uma discussão muito grande, porque quem é capaz de avaliar a dor de uma pessoa? Quem é que em sã consciência consegue dizer sua dor não é importante? Pode não ser quando você compara de fora, mas para quem está vivendo, é. Para quem está ali experimentando aquilo, pode ser algo muito impactante. Alguém que está chorando a perda de um cachorrinho que morreu, para a vida daquela pessoa ele poderia representar 1000 coisas. Então menosprezar a dor dessa pessoa jamais, porque para ela aquilo é importante. Aí as pessoas tendem a fazer, mas não é igual a dor da mãe que perdeu um filho. De fora, a gente pode dizer isso, mas quem é capaz de medir a dor de uma pessoa? Né? Por isso que nós, em qualquer situação de dor na vida, não nos cabe esse julgamento, embora até exista essa diferença, mas isso se dá para aquelas inteligências que amam tão profundamente que elas são capazes de fazer essa avaliação. A nós que estamos aprendendo a amar, nos cabe sempre sermos o quê? Solidários com todas as formas de dor que existem no planeta. Seja a dor humana, seja a dor dos nossos irmãos menores, dos animais, seja a dor da natureza, tudo que vive, de alguma forma, sofre no seu processo evolutivo. E desenvolver essa compaixão dentro de nós é algo que também nos alimenta, é algo que também nos integra nesse sistema extraordinário que é a vida, tão extraordinariamente e admiravelmente bem elaborada nesse planeta. Expressão da inteligência suprema.
ter compaixão pela vida é algo fundamental para alimentarmos as nossas esperanças todos os dias. Essa solidariedade que deve existir entre nós e tudo que vive, tudo que está participando da vida, é algo que nos integra à própria ordem divina de cuidado que existe com todos os seres que foram criados. Você consegue imaginar que a inteligência suprema, que nós chamamos de Deus, de Pai, ou podemos chamar de Mãe Divina, você consegue imaginar que esse ser, ele é capaz de amar menos algo que ele criou? É inconcebível, pelo menos na minha visão sobre a divindade, que Deus possa amar menos qualquer ser que ele criou. Tudo vive nessa base desse profundo amor. Se nós queremos essa ligação no futuro com esse ser supremo, nós precisamos começar a aprender a amar tudo que existe. Porque tudo existe por alguma razão, por algum motivo, ele está na ordem de tudo que está presente neste mundo. Então não nos cabe jamais sentimentos antagônicos contra qualquer ser que exista. A esperança, ela é então, talvez nesses dias, a virtude mais necessária para todos nós, naturalmente aliada à fé, naturalmente aliada à nossa expressão da caridade, que é esse amor por tudo que vive. Elas são fundamentais nesses dias, porque é elas que vão nos alimentar, que vão nos apoiar, que nos momentos tristes, que nos chegam notícias tristes, ou quando a dor nos visita pessoalmente, nós vamos nos alimentar dessas virtudes para poder prosseguir, para poder levantar a cada queda e prosseguir. Há uma colocação do Espírito Emmanuel, desse sábio benfeitor, em que ele colocou assim, voltando a um ponto importante aqui que eu já falei, que esperar ou ter esperança não é cruzar os braços frente à vida, mas trabalhar e confiar ao mesmo tempo. Então, esperança, ela não é dissociada do ato de trabalhar. Mas não é o nosso trabalho físico, é a nossa realização de movimento no bem. Seja exercendo o nosso trabalho profissional, porque ali também é uma expressão do bem, quando eu cumpro amorosamente as minhas obrigações profissionais, eu estou exercendo esse trabalho no significado espiritual. Mas é toda a minha ação em favor do bem coletivo. Tudo que eu me mobilizo em favor do bem às pessoas que eu amo, as pessoas do meu círculo, as pessoas da minha comunidade, do meu país, da minha humanidade. Tudo que eu movimento é esse trabalho. Então eu não posso esperar algo melhor sem estar realizando, sem estar buscando, sem estar conquistando. É inútil idealizar e planejar uma vida de realizações se eu não estou integrado à realização do bem que me cabe no mundo neste momento que estou presente nele. Porque eu estarei vivendo de uma forma egoísta. E de forma egoísta, centrado apenas em mim mesmo, o que eu estou fazendo? Me fechando a toda essa rede de cooperação que existe no universo e que transcende a materialidade e alcança o mundo espiritual. Quando eu movimento no bem as minhas forças, realizando o bem comum, eu estou me ligando às inteligências superiores que governam mundos. Estou me ligando à mentalidade do Cristo. Estou me ligando à divindade. Participar positivamente das realizações do meio onde eu estou, tendo essa visão sistêmica ampla, eu estou participando dos propósitos divinos da vida. Eu estou integrado ao bem. Eu estou saindo do ego, do eu, do egoísmo, do centrismo, do meu interesse, estou indo mais amplamente, abraçando uma ordem superior de vida. E é natural, porque tudo que existe na criação divina é cooperação permanente. Peguemos desde os seres que a gente costuma dizer que são inferiores, mas na verdade eles só são iniciantes. Se eu disser inferior aqui, eu estou apenas dizendo que é o que começou, está começando agora. Eles, na verdade, todos cumprem os seus papéis no mundo, inconscientemente, sem nenhuma razão, mas automaticamente cumprem os seus papéis.
desde os micro-organismos, arqueobactérias, bactérias, protozoários, passando por toda a cadeia zoológica lá dos metazoários, depois os protozoários, depois metazoários, chegando ao reino animal, as plantas, fungos, todos estão cumprindo os seus papéis na vida. E nós também, às vezes, de má vontade, também cumprimos muitos dos nossos papéis. Agora imagina quando, tocados na consciência, nós passamos a agir de forma positiva. É aí que as coisas tendem a ser mais potencializadas ainda em favor dessa ordem. É aí que eu me integro a um sistema de renovação de vida impressionante. Por isso que os espíritos incansavelmente nos recomendam a prática da caridade. Muitas vezes tão mal interpretada por quem não tem a compreensão dos ensinamentos espíritas, né? Pensando que estamos apenas falando de assistencialismo imediato para socorrer quem está numa situação grave, e que é a ação extremamente necessária nas situações emergenciais. Mas a caridade, no contexto dos espíritos, como eles nos ensinam, é esse amor operoso, esse trabalho permanente. Por que eles insistem tanto para que a gente pratique essa caridade? Com tudo. É porque é daí que vem a forma de renovação da nossa própria vida. É aí que tudo começa a se encaminhar. Então eu não posso ter esperança de braços cruzados. Eu não posso deixar de fazer o bem pelo outro nem por mim mesmo. Porque também eu estaria sendo negligente se eu pensando que, não cuidando de mim, criando em mim problemas que vão sobrecarregar os outros, eu estivesse fazendo um bem maior. Por isso que nunca é negligenciar a si mesmo uma expressão maior da caridade. Ah, mas e aquelas pessoas tão dedicadas, tão assim avançadamente dedicadas, que não se cuidavam e se entregaram totalmente aos mais necessitados? São espíritos muito mais avançados, muito mais capazes de suportar grandes carências. O Chico pôde abrir mão de uma vida convencional porque ele já estava apto àquilo. Outro dia eu vi uma pessoa, um irmão tão ingênuo, tão espiritualmente infantilizado, criticando o Chico Xavier porque ele não cuidou de si mesmo, porque ele não se casou, ele não fez viagem de férias. Eu fiquei pensando, gente, a pessoa está achando que o modelo de vida que ele achou boa para ele seria ideal para todo mundo. Todo mundo teria que casar, ter filhos, fazer muitas viagens, aproveitar muitas férias. Cada ser pode decidir na sua evolução o momento que ele deverá fazer usufruto dessas experiências, ou ele vai voluntariamente dizer, essa experiência eu não quero, porque eu, como espírito imortal, poderei, se já não vivi, vivê-la quando achar que ela vai me trazer aprendizado e crescimento. Então, é as pessoas querendo moldar as condutas dos outros a partir do seu referencial do que é bom. Aliás, hoje em dia, quando a gente vê as redes sociais, a gente vê, tem tantos sábios dizendo tantas verdades o tempo todo, negando as verdades dos outros e simplesmente anulando as experiências humanas como se só as deles fossem válidas. E a gente precisa estar muito atento para isso, porque esse ruído todo que tem de tantas informações, às vezes eles minam as nossas esperanças. Eles podem vir e somar como uma série de influências, né, que vão sendo depositadas. Sabe aquela gota que vai se infiltrando numa barragem, vai gradualmente rompendo, alargando até que aquilo colapsa e abre e rompe tudo? É muitas vezes as ideias negativistas, de negadoras de certas realidades espirituais que vão sendo lentamente implantadas de uma forma muito subliminar. Porque nós ainda estamos num plano de evolução, de aprendizado, e somos de uma forma muito indireta influenciados por ideias, que vão, com o tempo, se assomando a outras e vão tomando uma proporção que muitas vezes tira de nós essa esperança perante a vida. Por isso a gente tem que ter muita cautela com todos esses mestres iluminados que aparecem em todos os lugares, falando de que tem a razão em todos os assuntos. Isso pode vir a minar a nossa esperança. Mas para falar de esperança, e como a gente precisa às vezes ter uma experiência, às vezes mais profunda, para poder entender o que é ter esperança, que realiza na nossa vida, quero trazer para vocês uma história
ela já está se passando há mais ou menos aí uns 6, 7 anos que vem acontecendo essa experiência. A experiência de um jovem lá de Brasília, talvez vocês tenham tido conhecimento da história dele, chamado de Lucas Carvalho. Ele nasceu numa favela lá dos arredores ali da nossa capital, chamada Sol Nascente, e se criou naquela comunidade. E ele tinha o sonho de se tornar médico. E quantos jovens não têm, porque muitas vezes pensam que essa profissão vai ser aquela que vai abrir para eles as portas do mundo, né? Que vai trazer grandes possibilidades. E o Lucas, então, ele tinha esse sonho de tornar-se, ele tinha essa esperança de tornar-se um dia médico. Mas poderia ser o sonho como de tantos jovens, que depois, quando se deparam com o desafio que é entrar e manter-se num curso de medicina, sabem que aquele sonho, na verdade, era apenas um sonho e não uma realização de vida mesmo. O Lucas, ele teve uma impressão mais profunda de que aquele era o caminho dele quando ele passou uma noite num pronto-socorro público, esperando atendimento. E viu todo aquele empenho, todo aquele esforço, toda aquela dedicação dos profissionais que estavam ali, e ele foi tocado por aquilo de forma mais profunda. Foi ali que ele entendeu que o que ele queria não era apenas um sonho de uma profissão boa, que dava boa remuneração. Foi ali que ele entendeu que ele queria fazer aquilo. Ele conseguiu, diante de um sonho, de uma esperança que ele tinha de vir a realizar algo, identificar que ali era possível. Agora imagine um jovem, morador de uma comunidade, né, que deve ter muitas limitações, muitas dificuldades. Eu sou professor, trabalho numa escola pública, sei todas as limitações que um jovem tem, mas também sei todas as possibilidades que eles poderiam exercer quando pudessem reunir ali condições para alcançar os seus sonhos. O fato é que o Lucas ele estava numa situação muito limitante, porque ele precisaria estudar a mais para poder passar, como muitos precisam, né? E ele então foi fazer o que podia naquele momento, que era vender brigadeiros para conseguir pagar o cursinho que ele queria fazer, porque a família não tinha muito como ajudá-lo ali naquilo. E ele então, uma aguinha aqui que vai ajudar. Então Lucas, ele se propôs a fazer realmente aquilo, vendendo os brigadeiros. E essa situação me faz pensar, gente, hoje, quantas pessoas às vezes vêm nos oferecendo coisas para comprar, não é? Pensando que muitos ali podem ser como Lucas, procurando realizar um sonho. Para outros, o sonho pode ser apenas conseguir se alimentar. Por isso que antes de a gente dizer não para uma pessoa que está nos oferecendo algo para a gente comprar, a gente precisa pensar muito bem o quanto nós podemos estar ou não alimentando o sonho daquelas pessoas. Tem dia que a gente pode não ter o dinheiro ali, a gente pode identificar pessoas que encontraram ali uma forma de explorar a boa vontade dos outros, mas a gente vai encontrar muitos Lucas nessa situação. Muitas pessoas que às vezes estão precisando vender aquilo que estão vendendo, porque é o que vai levar alimento para a casa deles. Então nós podemos estar participando do sonho de alguém, às vezes por um gesto muito simples, muito simbólico. E se eu não puder comer brigadeiro ou paçoquinha no farol, compre mesmo assim e passe para alguém que goste ou possa comer, se você não pode comer ou se você não gosta. Ajude essas pessoas nessa economia informal, por quê? Nós sabemos que muitas pessoas não conseguem entrar num mercado de trabalho formal, uma série de limitações, né? Muitas vezes jovens que nem têm o preparo para conseguir hoje acesso a muitas dessas oportunidades que têm. Ah, mas hoje em dia tem tanto mais facilidade do que nossa época, hoje tem estágios, tem jovem aprendiz, tem os jovens lá do mercado, que são os sacoleiros, estão lá trabalhando. E acreditem, gente, tem jovens que não têm em casa alguém que os motive, que os prepare. Muitos de nós começamos a trabalhar cedo. Eu comecei com 15 anos. Felizmente eu tive pessoas na minha família que me ajudaram, me prepararam.
quando eu fui para o mercado de trabalho, eu tinha alguma habilidade para me apresentar. Mas tem jovens que estão tão limitados hoje, que muitas vezes talvez nós precisaríamos fazer isso por eles, ajudá-los a inseri-los numa atividade ilícita para que eles sobrevivam. Então a gente não pode olhar com tantas reservas, com tantas rejeições. Mas isso é só uma parte aqui na nossa reflexão, porque o que eu quero destacar mesmo é que o Lucas, ele tinha um sonho, mas ele não ficou apenas sonhando, aguardando que aquilo se realizasse. Ele sabia que ele precisava se dedicar mais aos estudos, precisaria estudar. E ele sabia que ele precisaria encontrar um lugar que ele pudesse estudar. E esses cursinhos, muitas vezes comunitários, às vezes oferecem bolsas, às vezes tem que fazer um pagamento simbólico ali para poder participar. O Lucas, ele precisava daquele dinheiro e ele não ficou apenas tendo esperança. Ele não ficou apenas acreditando naquele sonho, porque ele provavelmente tem essa missão de sair dessa condição aparentemente que negasse a ele acesso a uma universidade pública e cursasse a medicina. Mas ele nunca realizaria isso se ele não movimentasse aquilo que era pertinente a ele, que era a busca, a força de vontade dele alcançar isso. Ele nos inspira no sentido de que nós temos muitas coisas a realizar na vida. Não quer dizer que elas são grandiosas, extraordinárias. Talvez sejam coisas bem simples e que já vão nos deixar felizes. Mas elas pedem de nós algum tipo de esforço, algum tipo de realização. Porque é muito fácil a gente ter esperança e dizer que confia em Deus, dizer Deus proverá, né? Achando que nós estamos dispensados de fazer a nossa parte para aquilo acontecer. Existem coisas que não acontecerão se a nossa parte não for feita. Mas Jesus não disse que tudo que a gente pedisse a Deus seria dado? Jesus não disse que se a gente batesse a porta, ela se abriria? Veja, eu tenho que pedir, eu tenho que bater. Eu não posso parar na porta de braços cruzados esperando que ela se abra. Existe um movimento meu em direção à porta. Existe um trabalho. Mas isso não é só no sentido de pedir? Além de pedir, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer. Alguém argumentaria assim, mas se está no seu futuro, no seu destino, vai acontecer. Gente, não existe determinismo nesse sentido na lei divina. Se eu não fizer a minha parte de alguma forma, as coisas não vão se acertar. Isso vale em todas as circunstâncias da vida, não é só conquistas daquelas realizações que a gente tem que fazer de ordem material, não. Sabe aquela situação que ficou mal resolvida no passado com alguém? Para essa situação também vale isso. Eu tenho que me movimentar de alguma forma. Sabe aquele sonho de me tornar alguém num sentido mais profundo, mais pacífico, mais amoroso, mais caridoso? Para essa situação também vale isso. Eu tenho que fazer algo, eu não posso só ter esperança, eu tenho que me movimentar. Mas e as aves do céu que Jesus disse que Deus alimentava elas? As aves, para chegar até o alimento, precisam voar. Precisam cumprir o papel delas na natureza. E elas vão ser alimentadas com os frutos ou com as sementes, mas vão dispersar uma boa parte dessas sementes. Vocês já viram como as goiabeiras nascem em qualquer lugar? Graças aos passarinhos, que não se acomodam em apenas esperar o alimento. Eles vão lá, bicam o fruto, comem a semente. Por que ela é tão dura, aquela semente? Resultado maravilhoso da evolução que se adaptou a passar pelo trato intestinal do animal para poder despertar a semente e ali nascer uma nova árvore. Existem milhares, milhões desses exemplos na natureza. Todos esses seres cumprem o seu papel. Mas e os lírios do campo, que são mais belos do que as vestes de Salomão? Jesus falou isso. O lírio do campo dá o seu pólen para as abelhas. Ele dá o seu néctar para elas também, para os pássaros. Elas cumprem o seu papel, estão realizando alguma coisa, estão servindo ao propósito para o qual existem. Então a gente precisa identificar o nosso.
e realizarmos aquilo que nos compete nesse mundo. De alguma forma, todos nós já sabemos, tá? Está lá no nosso interior mais profundo o sentido, o significado e o propósito da nossa vida. É algo que depende de nós, esse diálogo profundo com Deus na oração, pedir a Ele que nos mostre. Porque isso sim Ele nos dá fartamente, abundantemente. Peça sabedoria, peça entendimento da vida, peça compreensão do todo, peça iluminação para que você perceba a sua realidade e o que você deve fazer. Nós somos tocados pela presença divina e descobrimos o sentido e o significado da nossa vida. As pessoas pedem, às vezes, coisas para Deus, são brinquedos da evolução, são coisas passageiras, efêmeras, às vezes até úteis e necessárias por um período da vida. Mas Jesus foi muito claro quando ele disse: busca primeiro o reino dos céus. Tudo mais vem na sequência. Busca a sua realização espiritual primeiro, a sua vida vai ter uma clareza de sentido, de propósito, de direção, de tudo que você tem que fazer, muito grande. Mas para isso a gente precisa se despojar de muitas coisas que nós ainda carregamos dentro de nós. De muitos ressentimentos, muitos melindres, muitas mágoas, muitas tristezas, muitas inconformações, muitas lamentações que nós trazemos por termos nos sentido mal amados em algum momento da vida, por não termos entendido que aquelas pessoas que um dia passaram pela nossa vida e não cumpriram os papéis que deviam, eram irmãos tristes e infelizes, e ficamos ainda hoje lamentando as perdas que eles nos criaram. Tudo isso a gente precisa se libertar, porque tudo isso é entrave na nossa visão espiritual sobre o significado da nossa vida. Quando a gente ainda está com o coração muito magoado, muito ressentido, sempre relembrando velhas faltas dos outros, ou mesmo as nossas, sempre com essa amargura de lamentar: minha vida foi muito difícil, sempre fui muito exigido, muito cobrado, muito sobrecarregado. Tudo isso é um peso espiritual profundo que nós carregamos. Nós precisamos aprender a nos libertar de tudo isso. E como a gente começa tudo isso? Buscando a ajuda, buscando o amparo. Se for muito difícil para sozinho nos libertar, vamos procurar a ajuda. Felizmente, hoje nós temos uma profissão belíssima, que, quando bem conduzida, ajuda os indivíduos a resolverem seus conflitos. Está aí a psicologia para nos ajudar e tantas áreas aí correlatas que vão nos fortalecer na libertação dessas coisas pesadas que a gente carrega. É óbvio que, como em tudo, a gente sempre vai ter que procurar bons profissionais, bem capazes de exercerem a sua profissão, mas está aí à nossa disposição. Mas eu não posso pagar. Gente, existem profissionais hoje que trabalham com valores sociais, as universidades têm clínicas lá para formação. Às vezes, com muita dificuldade, a gente consegue também no serviço público, então a gente tem que procurar essa ajuda. Mas a gente tem uma ajuda farta, abundante, gente, de graça, que é essa hoje que a gente vem buscar aqui na Casa Espírita, que é esse acolhimento espiritual que a gente tem aqui. A gente não tem ideia de, quando a gente entra numa casa espírita, das forças que se movimentam em torno da gente a partir do momento que a gente entra aqui. Parece algo tão simples, e hoje tem pessoas até que debocham da nossa prática espírita, né? Porque não tem tantos aparatos, tantas coisas que teriam um poder mágico, mas é que se lida com uma sutileza aqui que às vezes a gente nem percebe de imediato. Mas quando a gente se conecta com essa comunidade espiritual que nos envolve aqui, através da prece, desse silêncio interior, desse envolvimento com essa calma que a gente absorve na casa espírita, o que a gente percebe? Que a gente sai leve, a gente sai mais sereno, mais confiante, a gente tem uma noite de sono mais pacífica, mais tranquila. Às vezes nem tanto, né? Porque aí a gente sonha justamente com aquela pessoa que a gente está em conflito. Poxa, eu fui lá, tomei o passo, fiz a prece, me envolvi, olha com quem eu sonhei. Gente, às vezes é o encontro espiritual que a espiritualidade criou lá nessa dimensão espiritual para que a gente pudesse se reconciliar com essas pessoas.
mas lá no nosso íntimo a gente ainda não quer perdoá-las. A gente ainda não quer se reconciliar. Por isso a gente tem que criar essa disposição verdadeiramente em nós, porque as coisas vão acontecendo. E não é por aí apenas que está esse auxílio espiritual. Ele vai estar muitas vezes na remoção de cargas fluídicas pesadas que a gente carrega, de elementos do mundo espiritual muito inferiores. Eles visitam o nosso lar, fazem todo aquele trabalho de higienização fluídica, removendo tudo ali que possa ser perturbador. E aí pedem só para a gente fazer evangelho no lar. Aí a gente acha um trabalhão, tem que escolher um dia da semana para tentar fazer essa leitura e essa prece tão simples, né? Mas fazer de coração, engajado ali, confiante. É só isso que pedem. Não te pede dízimo, não te pede contribuição, não te pede nada. Apenas uma coisa simples em seu favor. E a gente não percebe toda essa riqueza que a gente tem. E a gente não vê os inúmeros de células doentes que são restauradas, são transformadas num simples passe que a gente está recebendo. Então a gente tem esse recurso abundante para nós. E à medida que a gente vai se sintonizando e mantendo a frequência, mantendo a ligação com essa comunidade espiritual, nós nos fortalecemos. Nós vamos sentindo algo diferente que vai crescendo dentro de nós, e a nossa forma de ver a vida vai se tornando mais esperançosa. E a gente vai tendo melhores condições de discernir o que nos cabe realizar para que os nossos sonhos se concretizem. O Lucas, provavelmente, a história dele não é contada nos meios que eu pesquisei, se ele era um garoto de fé ou não, mas independente de ser uma fé religiosa ou não, ele tinha essa fé natural. Como espírito, ao reencarnar, ele se conectou com sua missão de vida, fez a parte dele, buscou e estava alcançando. Passou por problemas, porque a família teve dificuldades, a mãe não estava conseguindo manter, pessoas se mobilizaram, cotizaram para tentar ajudá-lo, e me parece que ele vai concluir, sim, a sua formação. E se o Lucas não tivesse alcançado isso? Será que seria um fracasso na vida dele? Será que essas nossas tentativas, que a gente às vezes até identifica, puxa, tem muito em comum com a minha vida, eu dei o meu melhor, mas aquilo que eu sonhei não aconteceu. Será que eu fracassei no meu propósito? Não. É que existem realizações, gente, que para a gente parece que são incompletas, mas para aquele momento já era o que nós devíamos ter feito. Tem muitas pessoas que, quando param para pensar nas suas boas resoluções, nas suas boas ideias, eles até lamentam terem sido dedicadas, honestas, íntegras, mas não foi perdido isso. É que existem realizações para o espírito que às vezes elas vão se dar num prazo muito maior do que é para outras pessoas. Por isso que a gente não pode medir o nosso sucesso do ponto de vista espiritual a partir da realização dos outros. Porque a gente não reencarnou para cumprir a missão deles, foi a nossa. Então, às vezes, a gente tende a menosprezar quem nós somos, ao que chegamos hoje, mas foi uma estrada longa, foi percorrida com erros, com desacertos, mas a tentativa era do bem, então você está realizado. O verdadeiro fracasso é quando a gente faz as coisas de forma desonesta, sabotando, prejudicando, interferindo na vida dos outros de uma maneira negativa, intencionalmente. Não é aquele erro inconsequente nosso que a gente comete e, infelizmente, fere o outro. São aquelas ações deliberadas de maldade. Isso é fracasso, gente. Essa é a pior derrota que pode ter no ser humano. Porque errar, às vezes exprimir as nossas imperfeições, não é o ideal, mas é a nossa essência, é o que a gente é ainda. Se eu já me arrependo de ter errado, por ter, às vezes, ficado bravo, irritado e criado uma situação difícil, isso já é progresso. O fracasso verdadeiro do espírito é quando ele planeja e executa o mal. Quando ele sabota a vida do que a esperança,
ela deve ser cultivada por nós todos os dias, alimentada, refletida, para que a gente possa efetivamente nos realizar, realmente a gente alcançar aquilo que nos propomos. Eu agradeço muito a oportunidade, Marcelo, de estar aqui. Hoje o Marcelo quer falar para vocês, a gente não tinha uma data, ele cedeu aqui. Muito obrigado, meu amigo, que sempre oferece essa oportunidade de vir compartilhar. E para mim é sempre uma alegria muito grande, porque a gente sente aqui o amor tão intenso aqui, envolvendo a todos nós, é tão positivo estar aqui. Então, minha gratidão sempre por essa oportunidade. E esses amigos espirituais são maravilhosos, sempre tão acolhedores, tão bondosos, e que todos nós tenhamos todos os dias, gente, essa certeza de que nós somos muito amparados, muito envolvidos, amorosamente envolvidos na nossa evolução. Ninguém, viu? Ninguém está sozinho, não. Muito obrigado, gente.